eu sou Daiane Dantas e esse vídeo é sobre o primeiro reinado no Brasil. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica logo em curtir e vamos pro vídeo. Então, o primeiro reinado no Brasil, ele vai ser inaugurado, né, a partir do processo de independência e ele se caracteriza pela escolha, né, foi adotado o sistema de monarquia aqui no Brasil. E nesse sistema de monarquia que foi implantado após a independência, o imperador ele concentrava muito poder em suas mãos. Com relação à sociedade, ela não passou por uma grande transformação. Então, se a gente for pensar, o sistema escravista ele permaneceu no Brasil da mesma forma, assim como a exclusão das classes populares das decisões políticas. Então, há o processo de transição, mas para a sociedade como um todo, as mudanças elas não são muito significativas. Então, com relação ao projeto vencedor, a gente pode pensar o seguinte, né, que diante da resistência portuguesa a admitir a independência do Brasil, foi necessário o apoio da população, né, de parte da população que se juntou para lutar e defender o processo de independência, até que os portugueses aceitassem de fato a separação. Então, quando os portugueses foram definitivamente derrotados, o imperador cuidou logo de sufocar qualquer tipo de ameaça de revolta popular. Ou seja, ele fez questão de garantir o seu poder, né, a concentração do poder em suas mãos e minimizar qualquer chance de revolta popular que ameaçasse o seu poder no território brasileiro, né, no domínio sobre o Brasil. A esse respeito, o professor Hamilton Monteiro, né, que é historiador, ele disse o seguinte, né, a história do Brasil de 1821 a 1831, que é justamente esse período aí que corresponde ao que a gente chama de primeiro reinado, é a história da violência das forças conservadoras, prendendo, banindo do país e condenando à morte os líderes populares e democráticos. Então foram estratégias utilizadas, né, pelo imperador Dom Pedro para que ele pudesse concentrar ao máximo o poder político em suas mãos. Essa é considerada, né, uma das principais características desse período da história do Brasil. Então, com relação às forças políticas, aos grupos políticos, eles são basicamente aqueles mesmos que já se organizaram ao longo do processo de independência. Então, eu já digo aí, se você não assistiu o vídeo sobre a independência do Brasil, no final desse vídeo eu vou deixar o card e eu recomendo que você vá lá e assista também esse vídeo, que vai ajudar bastante aí na compreensão da temática. Então, existiu o Partido Português. Esse Partido Português, nesse contexto pós-independência, ele defendia que o imperador deveria ter amplos poderes. Havia o Partido Brasileiro também, que aceitava que o executivo ele fosse forte, no entanto, defendia que esse executivo ele fosse vigiado por um legislativo. Então, é um pouco menos conservador que o Partido Português. E aqueles mesmos radicais, né, que exigiam que os direitos de cidadania, como voto, como liberdade de imprensa, fossem respeitados. Né? No fim das contas, esse grupo acabava sendo um grupo minoritário. Então, diante das possibilidades, né, da perspectiva de construção desse novo Estado, né, que seria o Brasil independente, apareceu, né, uma proposta de Constituição Imperial, que ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, né, porque ela considerava que só deveria ter direito ao voto aquelas pessoas que tivessem uma quantidade de bens equivalente a mais ou menos 150 alqueires de mandioca, né, então por isso recebeu o apelido de Constituição da Mandioca, e essa Constituição, ela possibilitava, né, amplos poderes para o imperador. No entanto, esse poder ele precisava ser, de certa forma, controlado, limitado. E como já era característica, né, de Dom Pedro, exercer um poder de forma mais controladora, o que ele acabou tomando como medida, né, diante da Constituição, da Assembleia Constituinte, que deveria elaborar essa Constituição, foi ordenar que as forças, né, policiais elas fechassem a Constituinte. E ele mesmo outorgou à população em seguida, né, uma Constituição que se tornou a Constituição Imperial. Então, nessa Constituição Imperial,
ela, ao contrário do que seria a lógica, né, do que vinha sendo adotado nos países que se tornavam independentes, inclusive no contexto da América do Sul, que era a adoção dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, que já tinha se tornado, né, uma prática na época. Mas no caso do Brasil, foi incluído um quarto poder, que era o poder moderador. Então, era o poder legislativo, né, formado por deputados e senadores. Esse Senado era um Senado vitalício e os senadores eram escolhidos pelo imperador. Então, a gente vê um conservadorismo considerável, né, e um controle muito grande por parte do imperador. O poder judiciário. Então, era um poder judiciário em que os juízes eles eram nomeados também pelo imperador. O poder executivo, né, que era o próprio imperador e também os ministros que ele indicava. E, por fim, o quarto poder, que vai ser a diferença, né, com relação às constituições que foram adotadas, né, pelos nossos vizinhos, que inclusive adotaram o sistema republicano, né, após a independência, foi a escolha do poder moderador. Então, esse poder moderador ele também era exercido pelo imperador e ele tinha como principal função controlar os outros poderes. Ou seja, fazer com que essa divisão entre poderes fosse uma divisão que na prática não funcionaria muito bem, porque quem batia o martelo nas decisões acabava sendo o imperador, que concentrava o poder em suas mãos através do poder moderador. Então, diante desse excesso de conservadorismo, né, nesse contexto aí desse período do primeiro reinado, se destacou, né, a Confederação do Equador, que foi um movimento que era contrário a esses conservadorismos característicos aí pelo governo de Dom Pedro, e ele foi organizado a partir de Pernambuco. Né? Os seus líderes, que se destacam principalmente Frei Caneca, mas também Cipriano Barata teve uma participação importante nesse processo, eles sonhavam com liberdades democráticas. Né? E suas críticas elas se acentuaram a partir, né, da adoção da Constituição Imperial, e eles criticavam muito o poder moderador, o Senado vitalício e esse voto limitado apenas a parcelas da população que fossem mais ricas. Né? E o objetivo principal da Confederação do Equador era criar um país independente, republicano, e esse país independente ele agregaria as províncias nordestinas, né, que hoje correspondem aos estados do Nordeste brasileiro. Né? Mas como já era até de se imaginar que aconteceu, né, esse movimento ele foi sufocado pelas forças imperiais e os seus líderes eles foram executados. Então, nesse cenário, houve também uma crise econômica bastante acentuada. Então, nesse momento, o açúcar brasileiro ele já não ocupava um espaço privilegiado no cenário internacional. Os preços eram muito baixos, né? E as exportações elas acabaram sendo prejudicadas pela concorrência do açúcar produzido em outros espaços, né? Inclusive de melhor qualidade e até mais barato do que o açúcar brasileiro. Então, essa dificuldade em arrecadar com as exportações, ela se somou também aos altos gastos realizados pelo Estado. Né? Esse Estado gastava demais, o que acabou comprometendo as finanças. Além disso, né, houve uma alta excessiva dos preços, né, e uma inflação acabou desvalorizando o dinheiro que circulava aqui dentro do Brasil. Além disso, ainda teve um agravante que foi a Guerra da Cisplatina, né, travada contra o Uruguai, que acabou aumentando a dívida pública brasileira e, consequentemente, né, diante desse cenário de crise econômica, serviu para desgastar a imagem do imperador Dom Pedro, né, e fortalecer aqueles grupos que eram contrários ao seu governo e contrários à sua permanência no poder aqui no Brasil. Então, diante desse cenário de crise econômica, de atitudes excessivamente conservadoras, né, de guerras desnecessárias, digamos assim, né, Dom Pedro se destacou como sendo um governante extremamente autoritário. E esse autoritarismo acabou fazendo com que ele rompesse com praticamente todos os grupos que o apoiavam. Então, diante disso, houve uma conjunção de forças, né? O povo,
os soldados e até mesmo as classes superiores passaram a exigir a queda de Dom Pedro, né, e a fazer algumas manifestações contrárias à continuidade do seu poder aqui no Brasil. Então, diante desse cenário totalmente desfavorável, em 1831, Dom Pedro acaba optando por abdicar do trono brasileiro e sair, ir embora para Portugal para assumir o trono lá e se tornar o rei de Portugal. Então, a partir desse momento, a gente tem a transição para o processo de regência, que vai ser conteúdo aí para um próximo vídeo. Então, basicamente, foram esses os acontecimentos mais marcantes desse período da história do Brasil, denominado de Primeiro Reinado. Eu espero que tenha ajudado na compreensão do tema, né? Que vocês assistam os outros vídeos para entender um pouco melhor sobre a história do Brasil. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e curtir, né? Que eu agradeço muito. Então, por hoje é só. Bons estudos e até o próximo vídeo.